Então, essa videoaula vai trazer aqui uma série de tópicos referente ao estudo da função de primeiro grau. E o primeiro deles, tá, é como determinar a raiz de uma função de primeiro grau, tá certo? Então, olha só, nesse primeiro exemplo aqui, na letra A, tá, a função é 4x menos 12. Então, qual é o processo para a gente encontrar a raiz de uma função de primeiro grau? Basta você pegar a expressão que foi dada, 4x menos 12, e aí você vai igualar a zero. Tá? Então, o processo para determinar uma raiz de uma função é você pegar a fórmula e igualar a zero. Feito isso, basta você resolver essa equação aqui de primeiro grau. O 12 que está negativo, passou o que? Positivo. E o 4, observe, ele vai o que agora? Dividindo. Ó. Quanto é 12 dividido por 4? 3. Ou seja, a raiz da função é 3. O que significa a raiz da função, pessoal? É o valor de x, tá? Que torna zero o valor da função, tá vendo? Ó? Ou seja, quando x é 3, esse valor aqui ele vai ser zero, ou seja, quando x for igual a 3, tá certo? Isso vai implicar dizer que o y vai ser zero, ok? É isso, tá? Vamos lá, olha o que acontece agora na letra B, tá vendo? G de x é igual a menos x menos 8. O processo de resolução é o mesmo do anterior. Pega a fórmula dada pela função, a expressão, e você vai igualar a zero. Ó. Tá vendo? E aí agora você basta resolver novamente. Ó. Menos x, esse 8 que está negativo, ele vai para lá o quê? Positivo. Observe, como o x aqui está negativo, a gente vai fazer uma troca de sinais. Ó. O x vai ficar positivo e o 8 que era positivo vai passar a ser o quê? Negativo. Então quer dizer que a raiz dessa função aqui é quanto? Menos 8. Ok? Olha o exemplo agora da letra C. Né? Y é igual a 10x mais 14. Repetindo o processo que a gente vem fazendo até aqui. 10x mais 14 é igual a zero. Tá vendo? Resolvendo essa equação de primeiro grau, ó. 10x é igual, esse 14 vai para lá o que, ó? Negativo. E aí o 10, o que acontece com o 10? O 10 ele passa dividindo, ó. Observe que essa divisão não é exata e a gente vai fazer aqui uma simplificação. A gente vai simplificar aqui, tá, gente, por 2. Tá? Então, qual é a minha resposta, então? Menos 7 sobre 5. Então, essa é a raiz da minha função. Beleza? Então, pessoal, olha só. A partir de agora, esse tópico que eu vou trazer para vocês, tá, é a classificação de uma função de primeiro grau. Tá? Então, nós temos 3 possibilidades. Lembrando, mais uma vez, em vídeo-aulas anteriores, já trouxe aqui para vocês que a definição de uma função de primeiro grau ela é desse formato aqui, y igual a x mais b. Okay? O que acontece agora, para a gente classificar ela em crescente, decrescente e constante, isso vai depender do comportamento do coeficiente angular, que é esse númerozinho aqui que acompanha o x, tá certo? Então, nós temos 3 possibilidades. Se esse númerozinho que acompanha o x ele for igual a zero, quer dizer que minha função ela é constante. Já caso ele seja positivo, nós dizemos que ela é crescente. E por último, se esse valor for negativo, ele vai ser decrescente. Então, observe que nos exemplos que eu coloquei aqui abaixo para vocês, olha só, tá? O objetivo aqui é classificar essas funções em constante, crescente ou decrescente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro identificar esse coeficiente angular, que nada mais é esse número que acompanha o x. Então, observe, ó, o número que acompanha o x aqui é o 4. Observe que na letra B não tem. Na letra C, aqui no caso, seria o menos 1, tá certo? Aqui na letra D seria o 1, né? Beleza? Seria o 1 aqui. E na letra E seria o menos 6. De posse disso, a gente vai classificar essas funções. Então, observe, na letra A, 4 é um positivo. Se é positivo, ela vai ser o quê? Crescente. Então, vou botar aqui crescente. Certo? Observe que na letra B, o coeficiente angular ele não aparece porque ele é igual a zero. Então, se é igual a zero, é porque minha função ela vai ser o quê? Olha só, constante. Certo? Na letra C, negativo. Então, se é negativo, ela vai ser o quê? Decrescente. Ó. Letra D, o número 1, positivo. Se é positivo, crescente. Ok? E por último, aqui na minha letra E, observe que meu coeficiente angular é menos 6 e quando é negativo, ela vai ser o quê? Decrescente. Né? Então é isso, pessoal. É só você ficar
bem atento, né, estar bem atento nessa questão aqui do comportamento do meu coeficiente angular, para que a gente possa fazer essa classificação de maneira correta. E essa classificação vai nos ajudar bastante na hora que a gente for para a construção do esboço do gráfico dessa função. Beleza? Abraço. Agora, para essas últimas 3 situações aí, na questão de classificação, né, de uma função em relação a se ela é crescente, decrescente ou constante, só que agora a gente vai partir do gráfico tentar classificar essas funções. Então, observe, né, lembrando que a gente está tratando de gráficos de funções de primeiro grau, tá, pessoal? Vamos lá, letra F. Observe que quando a gente vai fazer uma leitura de um gráfico de uma função, a gente sempre vai partir do sentido da esquerda para a direita. Observe na letra F, quando a gente segue o sentido da esquerda para a direita, o meu gráfico está descendo. Então, quer dizer que isso aqui representa o gráfico de uma função decrescente. Certinho? Já na letra G, quando a gente faz esse mesmo percurso, ó, da esquerda para a direita, ela está subindo. Então, quer dizer que ela vai ser uma função crescente. Ok? E o último caso, observe que na letra H, o meu gráfico ele nem sobe nem desce, ele permanece constante. Tá? É uma linha paralela ao eixo X. Então, o próprio nome já diz, constante. E aí eu vou aproveitar a deixa desses 3 casos aqui para tentar identificar a partir do gráfico se uma função é afim ou linear. Tá certo? Na letra H a gente não vai discutir porque ela já é constante. Então, desses 2 casos aqui, F e G, qual dessas aqui representa a função afim e qual dessas representa a função linear? Como é que a gente faz? É simples, pessoal. Você vai observar se o gráfico da função, tá vendo? O gráfico, a reta verde aqui, ela passa pela origem. Tá certo? Se ela passa pela origem, quer dizer que minha função ela vai ser linear. Observe que na letra F ela não passa pela origem, tá vendo? Então, nesse caso, representa o gráfico de uma função afim. Ok? Positivo e para a esquerda é o que? Negativo. Menos 2. Você não precisa, como isso aqui é um esboço, pessoal, você não precisa ser tão criterioso para marcar assim, tá? Então, menos 2, sei lá, menos 1, menos 2. Marca aqui, ó. Pronto, ó. Menos 2 está aí. Esse foi o ponto que eu encontrei para x, ó. X no eixo x, tá vendo? E aí, a outra dica, observe, ó. O valor de b, tá, da função, que é esse carinha aqui, ó, que é aquele termo independente, que também já vimos em vídeos anteriores, você vai marcar no eixo y. Como ele é um valor positivo, você vai marcar, obviamente, acima do eixo x. Ó. Acima é positivo para y e abaixo é negativo para y, certo? Como é 6, observe, você marca um pouquinho mais lá em cima. Ó. 6, certo? Feito isso, pessoal, o que você tem que fazer? Só você ligar os pontos. Ó. Ligou os 2 pontos e é justamente isso que eu queria. Ó. Tá vendo? É um esboço gráfico, tá certo? Indo agora aqui para a letra B, repetindo o processo do item anterior, pessoal. Ó, pega a expressão que a questão te deu, 7 menos 6x igual a 0. Tá certo? O que você vai fazer agora? Esse 6x aqui, observe, ó, como ele está negativo, eu vou jogar ele para lá positivo. Ó, tá vendo? E aí, o número que acompanha o x, o que acontece? Ele vem para cá dividindo. Ó. Como essa divisão não é exata, pode parar por aí, não tem problema. Pronto, ó, 7 sobre 6. Alguns falam, mas é fração, eu não sei onde eu vou colocar. Gente, é como eu falei desde o começo. Isso aqui é só um esboço, pessoal. Só um esboço gráfico. 7 sobre 6 é positivo? É. O que você bota? 7 sobre 6 é um pouquinho maior do que 1. Então, 1 aqui, bota um pouquinho mais para cá, não tem problema. 7 sobre 6, tá vendo? Aí, o que acontece aí em 7 sobre 6? Falta agora a gente marcar o valor do termo independente no eixo y. Olha só, quem é o nosso termo independente aqui, ó? Observe quem é. 7, tá vendo? Então, se é 7, o que vai acontecer aqui? Positivo, bota lá acima do eixo x, 7. O que você tem que fazer agora? Basta você ligar os pontos, ó. Ligou os pontos, ó. Pega a reta, pronto. Esse é o esboço gráfico que eu queria, tá certo? Ok. Pessoal, olha só o que acontece agora na letra C. Note que na letra C nós temos uma função constante, tá certo? Ou seja, a variável x ela não aparece. E para fazer esse tipo de gráfico é muito simples, você já vai direto para o gráfico, olha só. Função constante, o valor que aparece na função, 8,
que é o valor de B, lembra? Nós já sabemos, nós marcamos no eixo Y, lembra disso? O valor de B, que é o termo independente, sempre a gente vai marcar no eixo Y. E a raiz da função a gente marca no eixo X, tá, ok? Então, voltando para esse caso aqui específico, que é uma função constante, o termo independente é 8, vou marcar o 8 aqui em cima, certo? No eixo Y. E como é constante, olha só, você vai traçar uma reta paralela ao eixo X, olha só, ó, uma reta paralela ao eixo X. E pronto, sem nenhuma dificuldade. Pessoal, vamos de letra D aqui agora, tá? Note que na letra D nós temos uma função linear. Nesse caso, gente, eu aconselho a gente construir uma tabelinha com valores, tá? É uma tabelinha muito simples, tá? E vocês podem usar esses valores aqui que eu vou colocar para vocês aqui, que não tem problema, que sempre vai dar certo, tá? É um segredinho do professor Raul. Então, quais são esses valores? Você vai escolher dois, 0 e 1. Tá? Eu sempre aconselho esses dois valores, que são valores ótimos, tá? Para construir um gráfico de uma função linear. O que você vai fazer agora? Você vai substituir o x por 0. Olha só, ó. 4 vezes 0, 0. Então quer dizer que meu y vai ser 0. Agora, 4 vezes o x está sendo quanto aqui? 1. Quanto é 4 vezes 1? 4. Isso quer dizer que meu y é 4. Feito isso, gente, a gente vai colocar esses pontos que nós encontramos no plano cartesiano. Então, observe, o primeiro ponto, o meu x foi 0 e o valor de y também foi 0. E o segundo ponto, o meu x foi 1 e o meu y foi 4. Então, vou marcar esse ponto. Onde é que está o ponto 0, 0? Na origem do plano cartesiano. Onde é que é a origem? Aqui no meio, ó. Tá vendo? Agora, quando o x for 1, tá? O x é 1, tá aqui. Quando o x for 1, o y vai ser 4. Aí você, é como eu falei para vocês, gente, não precisa ser tão rigoroso, tá? O x vai ser 4, sei lá, 1, 2, 3, 4. Ó, aí você traça, tá vendo? Pontinho. Encontrou os dois pontos, o que você vai ter que fazer agora? Só ligar, ó, sem dificuldade nenhuma. Beleza? Então, recapitulando. Se for uma função linear, onde o termo independente é igual a 0, o que você faz? Monte uma tabelinha e pode botar para x sempre 0 e 1. Não tem nenhum problema, tá? Letra E. Outro caso de função linear, tá? Só para a gente reforçar o que a gente viu no item anterior. Então, ó, uma tabelinha, não é isso? Vou botar aqui 0 e 1. Coloca a funçãozinha no meio aqui, ó, a expressão, ó, 3x, ok? E aqui é quem? Y. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai substituir. Menos 3 vezes 0, 0. Então, y é 0. Menos 3 vezes 1, quanto? Menos 3. Então, o meu y é menos 3. Quais foram os pontos encontrados? 0, 0 e 1 e menos 3. Agora, a gente vai pegar esses valores e colocar aqui no plano cartesiano. Ó, 0, 0. Eu não sei se vocês perceberam, mas observe, ó. A função linear, ela obrigatoriamente vai passar pela origem, tá vendo? Obrigatoriamente vai passar pela origem. E agora, o outro ponto. Quanto o x foi 1, observe que o meu y é negativo. Então, quer dizer que eu vou descer. Sei lá, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui tá ótimo, ó. Desci, ó, tracejado, marquei o ponto. 1, menos 3. O que eu vou fazer agora, ó? Só ligar os pontos, ó. Pronto, é isso que tem que ser feito.